Amigos queridos, em nome de Jesus nos reunimos nesta hora, confiantes da vossa presença em nossas vidas. Pedimos humildemente que os amigos espirituais, em nome de Jesus, nos envolvam nesta hora, trazendo aos nossos corações as vivas alegrias do verdadeiro cristão, insuflando em nosso íntimo a força da fé, o vigor da coragem, o bom ânimo nos momentos de desalento, para que, fortalecidos na fé, possamos seguir, Senhor, confiantes na vossa misericórdia, na confiança inabalável da providência divina agindo em favor de toda a humanidade da terra e das caravanas espirituais arregimentadas pelo amor de Jesus a socorrer a multidão de dor e aflições na terra. É neste ambiente de esperança e paz que, em nome de Jesus e dos amigos responsáveis por este Evangelho, que aqui presentes estão solenemente, nos entregamos nesta hora, pedindo, amigos queridos, que nos façam instrumentos do bem e da verdade, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro desse item vamos começar hoje a reflexão sobre o mal e o remédio. É uma reflexão bastante complexa, porque Santo Agostinho traz para nós um estímulo de questões para aferir se aquilo que eu creio é o que eu vivo. Então, é basicamente uma reflexão de coerência entre aquilo que achamos crer e aquilo que realmente vivemos, né? Então, nós sabemos que o remédio é sempre a justiça de Deus sobre nós. E a justiça divina age para que a gente tenha um plano reencarnatório para a experiência do amor, nas suas múltiplas modalidades de amar. Então, olha uma justiça que só deseja que nos amemos. E nós somos contra a experiência do amor, porque nós estamos favoráveis ao mal que há em nós. Então, diz assim: vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? Ele faz essa pergunta. Obviamente que o mais simples de nós, com certo discernimento, vai dizer que não é um paraíso de delícias. A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Então, o que disseram os profetas? O que disse Jesus? O que disseram os discípulos em nome de Jesus? Esta voz não ressoa mais em nosso íntimo? Se perdeu ao longo dos séculos? Onde a voz de Jesus no seu chamamento através do seu Evangelho? Onde a voz dos discípulos que clamaram que nós nos uníssemos, amando-nos, para que por isso fôssemos reconhecidos? Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Nós estamos exatamente passando por mais um desses momentos, entre tantos que a humanidade já passou, onde está havendo choro e ranger de dentes, onde está havendo remorsos, onde está havendo desespero inconsciente pelos fatos que não vivemos e que teriam sido oportunos que o fizéssemos, como remédio salutar para um ajuste com a lei de Deus.
Então, vós que viestes aí viver, esperai por lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais, as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizei o Senhor, por ter querido vos experimentar. A princípio, quando a gente começa a entrar nesse pensamento de Santo Agostinho, é estarrecedor, porque a promessa de dores, isso escrito em 1863, ele já estava nos antecipando que se nós não tivéssemos naquela época as responsabilidades morais, esse momento que hoje nós passamos, chamado transição planetária, esse momento chegaria para nós com esse perfil. Ele não está anunciando que doravante será sempre assim. Ele anunciou, num tempo de 1863, que agora, no século XXI, poderia estar assim para aqueles de nós que não tivemos nenhum compromisso espiritual conosco mesmo real, que tivemos atrelados aos prazeres imediatos, que tivemos vinculados às sensações pueris pela nossa própria maturidade e que fomos mais acreditando em nós mesmos do que no próximo. E isso nos trouxe uma experiência dolorosa. Então, esse tom praticamente profético de Santo Agostinho veio dizer, olha, daqui a alguns séculos, se a gente não cuidar hoje, as situações vão estar extremadas para nós. E então, como nós vamos reconhecer o bem atrás de um aparente mal? Então, no livro da Esperança, há uma lição que nós vamos iniciar hoje, que chama o remédio justo. É aquele remédio amargo que ninguém quer tomar, que a gente sabe que é difícil, mas que ele é absolutamente necessário. E enquanto eu não entender que aquele amargor é um bem, eu vou só sofrer. E só sofrer não me promove, não me faz evoluir. Eu preciso aproveitar aquele momento como uma experiência nova que remodele totalmente o meu ser espiritual sobre aquele aspecto. E Emmanuel, no livro da Esperança, ele vai exatamente falar desse capítulo 5. Então, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como prelúdio da cura. A doutrina espírita nos mostra com bastante clareza a justiça divina. Quando que o espírito pode se dizer bem-aventurado? Quando ele sofre com resignação, bendizendo aquela situação como prelúdio da cura. É o prelúdio da cura. Então, perguntas muitas vezes pela presença dos espíritos guardiães. Quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Onde estão os espíritos amigos que não pouparam aquela pessoa? Onde estão os guardiões espirituais que não vieram me socorrer na hora que eu mais precisava? Tudo isso chama cegueira do espírito. Porque os amigos espirituais estão próximos, promovem a execução da lei em nós, nos poupam de males maiores e os mínimos que poderíamos estar passando para nós já há uma reivindicação. Onde estão? Onde estão os espíritos guardiões, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres? Então vamos ver quais são
essas situações em que Emmanuel diz que as pessoas absolutamente desprovidas de fé reivindicam um amparo maior do que já têm recebido. Por exemplo, desastres, provações graves, enfermidades, flagelos inesperados, arrancam-te indagações aflitivas, onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas, por que não evitar o acidente? Por que não evitar o flagelo, o desastre, as questões ambientais? Por que não evitaram? É porque eles tudo fazem para minimizar, mas nós não temos olhos de ver. Então, aquilo para nós parece que foi uma desconsideração, uma invigilância das equipes espirituais. Mas não. Nós estamos recebendo o retorno minimizado dos males que criamos para nós. Porque estes espíritos superiores são caridosos para conosco. E aquele mínimo que nós precisamos passar para aferir a nossa fé, estruturar os nossos valores morais, este mínimo nos cabe passar, porque é um bem para nós. Então, nós estamos falando de um bem que não é prazeroso, mas que ele é necessário instrumento, necessário remédio para os males que nos acometem. E as perguntas da revolta diz assim: como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades, quando a gente vê esses desastres coletivos, né? Essas manifestações da natureza, né? Que reage às formações mentais dos homens ao longo dos milênios, a planeta reage às nossas criações mentais. As placas tectônicas, os vulcões, os ventos, os tsunamis, são reações à população de espíritos desse planeta com as suas criações mentais. E porque são necessidades evolutivas, tudo isso está numa injunção bem complexa, mas plenamente justa, plenamente necessária como remédio para todos nós. Então, se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores, se nós os questionamos porque os desconhecemos, e se nós quisermos compreender como agem os benfeitores espirituais diante dos padecimentos desse matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na Terra. E Emmanuel vai nos apresentar situações de extremado amor para que nós possamos, com esse extremado amor, perceber o que é um benfeitor espiritual na nossa vida, né? Porque nós temos de uma forma imatura a imagem de que os espíritos superiores, os guardiões da nossa vida, nos poupam de tudo e não deixam que nós passamos nada, e por isso essa imagem, que não é a verdade, faz com que a gente possa reproduzir na educação dos filhos, filhos super protegidos, que não passam por nenhuma adversidade, que não sabem o que é frustração, que tudo lhes chega sem antes terem pedido. Nós estamos fragilizando esse espírito e o despreparando para o planejamento reencarnatório que ele teve. Então, vamos ver então como que os benfeitores encarnados agem. Ausculta o sentimento das mães devotadas, que bendizem com lágrimas as grades do manicômio para os filhos que se desvairaram no vício, de modo a que não se transfiram da loucura à criminalidade confessa. Esse é o ponto do amor de mãe, saber que o filho está recluso para que ele se poupe de males maiores e poupe as pessoas da sua própria criminalidade. E se pacificar. Isso é um benfeitor espiritual.
que não é o nosso ímpeto. O nosso ímpeto é tirar o filho da reclusão e deixá-lo exposto às suas piores questões e contaminar as pessoas com seus atos de criminalidade e loucura confessa. Então, dentro da paternidade, da maternidade, o quanto educar o espírito não é provê-lo 100% dos seus apelos, porque isso não é uma necessidade evolutiva. Ele precisa ter sua luta, suas frustrações, fazer por merecer, mesmo quando adultos. A gente vai dizer algumas situações ao longo desses dias, mas gostaríamos de começar a perceber e comparar esse amor materno, né, que é o sentimento de mães devotadas, que não são todas as mães, mas as mães devotadas, como parâmetro para nós, como modelo para nós. Porque Santo Agostinho diz, onde estão as vozes dos profetas? Querendo dizer, onde estão os ensinamentos de Jesus que ainda não calaram fundo, que são superficializados, que são até decorados e verbalizados, mas não são sentidos? E a exemplo dos cristãos verdadeiros, será que nós conhecemos algum deles que não passou por sérios testemunhos de martírios pessoais, de dores lancinantes em sua alma, mas estavam plenamente resignados? Porque tudo é para o bem. Uma outra situação, para a gente ir fechando hoje, ouve os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos que entregam os rebentos do próprio sangue no hospital. Então vamos formando a cena. Pais amorosos levam a sua criancinha para um hospital para que lhe seja amputado aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora, a que fizeram jus pelos erros do passado, não lhes abrevie a existência. E entender e sentir que é um bem. Que é um bem. Este bem não vem sem a dor, mas é um bem. Porque estes pais resignados compreenderam e sentiram e vivem a confiança inabalável de que este filho fez jus a esse momento pelos erros do passado e que ninguém é vítima, que nós estamos dentro de uma lei de amor e justiça, de amor e caridade. Então nós vamos evoluir o nosso pensamento no remédio que às vezes vem com a aparência de sofrimento, mas é o maior remédio que poderia nos acontecer para nos redimir perante as nossas tendências do passado. Vamos refletir. Esse capítulo do Evangelho, ele é realmente fundamental para nós, porque, como temos dito, a dor e o sofrimento vai chegar para nós em algum momento, mas não precisa nos desestabilizar, não precisa causar em nós desespero, não precisa nos desequilibrar. Mas para isso é extremamente necessário que a gente comece a diferenciar o que Eurípides tem nos ensinado em relação ao sofrimento e à dor, que são coisas absolutamente diferentes. Nós já falamos isso muitas vezes, mas só para aquecer o pensamento, se eu aperto o dedo numa porta, vai doer e muito. Mas isso não precisa ser um sofrimento. Então, a dor, muitas vezes, ela é realmente inevitável, em função de tudo aquilo que nós precisamos aperfeiçoar em nós.
mas o sofrimento não. O sofrimento, ele pode ser 100% evitado. E nós evitamos sofrimento com compreensão, com entendimento. Então, por que o espírito sofre? Porque ele não compreende. É por isso que ele sofre. E nós precisamos entender isso. E é por isso que Jesus determinou que num determinado momento da vida do planeta Terra, de nós em humanidade, nós receberíamos a bênção do Consolador. Para que a partir daquele momento, aqueles espíritos que ainda não tinham tido a oportunidade íntima de ter plena aderência a Jesus e, portanto, permaneceram na Terra vivendo sofrimentos atrozes, pudessem, a partir daquele momento, se libertar. Então, todas as vezes que nós olhamos para nós e observamos que estamos em sofrimento, nós vamos dizer: sofro porque não compreendo, porque não entendi. É por isso que eu sofro. E na medida que nós falarmos isso para nós, vai sair de cena as justificativas indevidas que nós alegamos quando estamos em sofrimento, que aí nós culpamos alguém ou uma situação. Então, quando alguém parte, alguém que amamos muito e que necessariamente vamos sentir, por exemplo, a saudade, isso é uma dor, a dor da saudade. A saudade dói, mas não precisa ser um sofrimento. Então, irmos nos conscientizando disso, de que todo sofrimento é fruto de uma incompreensão e de uma falta de entendimento, faz com que nós fiquemos mais conscientes do quanto é necessário buscar na nossa vida todo o tempo todo, esse entendimento. E nós estamos lendo há alguns dias esse texto, Zelo do Bem, do Caminho, Verdade e Vida. Estamos na última frase, que ele diz assim: os que alcançam, portanto, a compreensão legítima não podem temer o mal. Isso é muito importante. Não é só temer o mal, mas aqueles que já se empenham em ter essa compreensão legítima, quando o mal chega, ele não tem aderência em nós. Porque como que nós combatemos o mal? Não é com outro mal, mas é com o entendimento. E quando nós estamos nesta condição de entendimento, é como se nós passássemos em nós um produto que sela, que protege, e o barro vem e escorre sem penetrar, como nós falamos ontem. E aí ele comenta uma frase que cabe muito bem para quase todos de nós, que ele diz assim: nunca, quem compreende, nunca se perdem na secura das exigências. Olha essa frase: secura das exigências. Não tem nada mais seco do que a exigência.
Vamos reparar quando a gente está exigindo algo de alguém. Que secura. E vamos imaginar um ambiente seco. O mal-estar que é. Um ambiente árido, seco. Porque um ambiente árido e seco é um ambiente onde não há vida. Então, no momento que nós estamos nessa aridez, nessa secura das exigências, nós estamos apenas existindo porque não há vida em nós. E promovendo no outro qualquer coisa que também não seja a vida. Porque oferecer para alguém esse estado de secura, como ele fala, é secar, se há alguma coisa no outro, vai secar com a nossa secura. Então, olha a importância de nós entendermos isso e abandonarmos definitivamente esse estado confusional da mente, esse estado perturbador que nós temos na nossa intimidade. Porque Deus, nosso Pai, que nos criou e é amor e perfeição absoluta, não exige nada de nós nunca. Onde foi que nós aprendemos esse comportamento destrambelhado de exigir e exigir e secar e secar? Então, é muito importante que nós possamos compreender isso, que a exigência ela é íntima. E, obviamente, que quando nós temos responsabilidades no lar, no trabalho, na casa espírita, nós temos que ter, sim, uma postura responsável e estimular que haja responsabilidade ao nosso redor. Mas isso não é exigência. Porque quando nós exigimos, nós entramos nesse estado de coisas, nesse estado de alma, que é a secura. Nós respondemos rispidamente, nós emitimos vibrações dessa natureza. E quando isso acontece em nossa intimidade, nós cortamos as conexões com os espíritos superiores. E aí ficamos nós conosco mesmo, que geralmente é uma tragédia, porque somos ainda espíritos muito empobrecidos de recurso. E quando não somos mais instrumentos de Deus, quando não somos mais instrumentos de Jesus, instrumentos dos espíritos superiores, porque o nosso equívoco é tamanho que a gente pensa, se eu exigir vai melhorar. Não vai melhorar, vai só piorar. Porque eu perco a minha conexão e quem for objeto da minha exigência também perde. Então, nós precisamos reconhecer que esse estado de mente é um estado do espírito que não está compreendendo. Por que eu exijo de você? Porque eu estou em sofrimento. Porque eu estou em sofrimento que eu não estou entendendo. Esse é o raciocínio que Emmanuel traz para nós. E que devemos, com certeza, refletir em profundidade e sair desse caos íntimo. Porque no instante em que algo nos atinge profundamente, e muitas vezes, como já falamos aqui, não temos recurso, sentimos que não temos recurso, e isso nunca é o correspondente da verdade, porque sempre temos o que dar, sempre temos recursos, mesmo que não percebamos. Quando nós sentimos
que estamos deficitários e oramos e buscamos uma sintonia mais larga, mais profunda, aquele recurso mínimo se multiplica como Jesus multiplicou os pães no cesto. Então, não há necessidade da exigência, não há. E ele continua. Para essas almas que encontram, para as almas que compreendem, para essas almas que encontram no íntimo de si própria o prazer de servir sem indagar, olha que importante isso. Quando alguém vem com uma deficiência que parece comprometer o meu trabalho, que parece comprometer a minha ação, que parece que vai desestruturar aquilo que eu tenho para realizar, e eu pensar, isto é uma oportunidade a mais de servir. Se eu tiver a feliz oportunidade de pensar assim, eu vou entrar no estado de compreensão que é fundamental para nós, um estado de compreensão. Porque servindo, a conexão fica muito mais intensa e nós nos expandimos na capacidade de realizar. Então ele diz, para essas almas que encontram no íntimo de si própria o prazer de servir sem indagar a respeito dos insucessos, das provas, das enfermidades, dos obstáculos, são simplesmente novas decisões das forças divinas relativamente à tarefa que lhe dizem respeito, destinadas a cumpri-las para a vida maior. Então, quando o espírito vê na deficiência do outro a oportunidade de servir ainda mais, ele entra nesse estado de compreensão, onde não mais vai habitar nele o sofrimento. Então, é muito importante isso. E para finalizar, porque avançamos na hora, ainda dentro de um pensamento de Emmanuel, falando da caridade, ele diz assim, a caridade, como nós sabemos, é a mais importante de todas as virtudes, porque sem ela não há salvação. Mas ele complementa, sem compreensão, a caridade falha sempre. Ou seja, não é possível estabelecer nenhum ato caridoso sem compreender. Então, a importância de refletirmos profundamente em tudo que está ao nosso redor. Vamos fazer a prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, mil vezes obrigado, Senhor, por esta manhã em nossas vidas,
que nos reunimos entre amigos, desejosos de aprender mais e mais o seu evangelho de amor e nos tornarmos espíritos libertos de todo o mal que ainda mora em nós. Que nós estejamos atentos para servir. Sejamos seus fiéis servidores, Senhor, estendendo as nossas mãos, nossos braços, nossos corações para todos aqueles que nos buscam, direta ou indiretamente, nos ofertando a oportunidade de servir. Rogamos, Senhor, que toda a humanidade nesta hora possa ser visitada pela sua presença luminosa, que a dor dos corações que clamam nesta hora sejam aplacadas pelo vigor do seu amor, Senhor. E rogamos aos corações queridos que aqui se encontram, desses espíritos amoráveis, desta equipe coordenada por Ti, Senhor, que possam visitar nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Oramos nesta hora, Senhor, em favor deles, que a saúde seja recuperada, que o bom ânimo possa ser fortalecido e que esses espíritos encontrem a luz do seu amor. E nesse instante queremos agradecer a Ismael, este espírito responsável pelo Brasil, que possa nos fortalecer para que estejamos no trabalho, operando em seu nome, Senhor, para contribuir que esta nação se transforme na pátria do Evangelho, quando todos nós, assumindo as nossas responsabilidades espirituais, estivermos vivenciando as Tuas lições. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre.